Saudações a todos. Nessa parte, estudaremos e praticaremos sobre o escopo de variáveis. Esse termo, escopo, em programação, é um conjunto de regras que definem a identificação e manipulação de variáveis nas diversas partes do programa. E isso está ligado ao ponto onde a declaração de variável foi feita. Vamos trabalhar com o seguinte código, que está na tela. Ele imprime os preços de dois itens, depois atualiza esses preços e, por fim, imprime os valores atualizados. Vejam que temos duas funções aqui no código. Uma função main, que é a função principal, e outra função chamada imprimir. Nessa prática, eu vou destacar duas variáveis declaradas, a de nome item1 e outra de nome item2. Os resultados obtidos estão ligados às posições dessas variáveis no código, uma vez que uma das variáveis ela está dentro de uma função e a outra está fora de qualquer função que tem aqui no código. Explicações sobre essas posições e suas influências nos resultados eu vou fazer no decorrer do desenvolvimento do código. Então vamos lá. Iniciando aqui o idle Gianni, primeiramente eu vou salvar esse trabalho. Eu vou chamá-lo de preço.c. Eu vou utilizar duas bibliotecas padrão, que é o stdio e o stdlib. O primeiro é o include stdio.h. Em seguida, eu vou colocar aqui o include stdlib.h. Primeiramente, eu vou inserir a variável do tipo float. Vou declará-la aqui, fora das funções. Vou chamá-la de item2. E o seu valor será 35 unidades monetárias, vamos dizer assim. Em seguida, eu vou criar a função imprimir. Ela será do tipo void, ou seja, ela não retornará nenhum valor para o sistema operacional, apesar de que o seu resultado será alocado em memória, void imprimir, e o espaço dos parâmetros será do tipo float, e a princípio eu vou criar esse parâmetro id. Esse parâmetro aqui, ele abre um espaço em memória e reserva um valor futuro para a variável id. Quando eu crio esse parâmetro, a princípio, o espaço alocado para essa variável id, ela está em aberto para receber uma informação quando o programa é rodado. E eu vou utilizar dois comandos. O primeiro é um comando de incremento, id++. Leia-se assim, a variável id ela será igual ao seu valor anterior mais 1. E o outro é item++. Ou seja, a variável item terá um valor que é o valor anterior da variável item mais 1. E o outro comando é item2 mais mais. Leia-se dessa forma. A variável item2 ela terá um valor que será o valor anterior de item 2 mais 1. Aqui eu vou inserir a função principal, int main, e no corpo da função int main eu vou inserir meus comandos principais. Primeiro eu vou declarar uma variável do tipo float e de nome item1. O seu valor será 25 unidades monetárias. O outro passo é criarmos as funções print. Haverá uma primeira impressão informando os preços atuais. Depois eu chamo a função, como está lá no exercício. E em seguida eu entro com outras funções print, informando os preços atualizados. O primeiro é o preço do item 1, printf. Vou colocar uma quebra de linha para destacar a informação no terminal. Preço do primeiro item. Vou colocar um string de formatação do tipo float com duas casas decimais, é %.2f. Eu vou inserir uma quebra de linha para destacar o próximo print desse anterior. E eu vou inserir aqui a variável item1 como substituta da string de formatação que eu coloquei agora há pouco. Esse é o meu primeiro print. O outro print ele será bem semelhante, printf, também uma quebra de linha. E aqui vem preço do segundo item. Outra string de formatação, também no mesmo modo, tipo float com duas casas decimais, uma quebra de linha para o mesmo objetivo, destacar
essa linha anterior da próxima e substituir a string de formatação agora pela variável 2, item 2. Vou inserir a função imprimir para atualizar o valor dos preços. E no lugar do parâmetro, eu vou inserir a variável item 1. Próximo passo é inserir as duas funções prints, que informarão as atualizações dos itens. E os códigos serão os mesmos dos anteriores. Eu vou apenas copiar e colar. A única diferença é que elas terão valores modificados. E o comando return da função main, onde eu insiro o valor 0, indica que eu pretendo gerar uma função que me dê um retorno positivo, bem-sucedido. Então, o código 0 da função int main, ele indica que a função ela foi rodada com êxito. Caso durante a execução do programa retornar um valor diferente de 0, eu vou saber que houve um problema dentro da função main, com relação a algum tipo de erro cometido por mim. E este é o meu programa. Declaro uma variável fora de todas as funções, declaro uma função que faz atualização de valores de outras variáveis, chamada imprimir. Em seguida, eu inicio a função principal int_main, onde a sua principal tarefa é imprimir preços atuais e depois imprimir preços atualizados após o acionamento da função imprimir. Ou seja, a função imprimir ela só é acionada dentro da função principal int_main. Aqui neste caso, vamos compilar o programa e rodá-lo. E aqui eu tenho as informações da função print. As duas primeiras informações são os preços atuais. Preço do primeiro item, 25 unidades monetárias. Preço do segundo item, 35. Depois, eu tenho a função print. Ela faz uma atualização desses valores. Eu tenho preço do primeiro item, 25 unidades monetárias. E preço do segundo item, 36 unidades monetárias. Observem que o preço do segundo item foi alterado com sucesso, mas o preço do primeiro item não foi. E agora é que eu vou explicar o que ocorreu com base no assunto de escopo de variáveis, com relação às posições dessas variáveis no código. Primeiro, com relação ao item 1. Essa primeira declaração por atribuição, ela é feita dentro de uma função, e quando isso ocorre, o escopo dessa variável item 1 é a função int_main. O que isso quer dizer? É que o escopo dele se chama escopo local. Ela é declarada dentro de uma função, e quando ela é declarada dentro de uma função, ela só pode ser identificada e alterada dentro da função em questão. O seu valor foi 25 unidades monetárias. Então, quando eu chamo a função imprimir para fazer a atualização desse item 1, ele não ocorrerá. Por quê? O que ocorre aqui, quando eu o coloco na área de parâmetros, esse item 1, a variável com seu valor, ela não é transferida para a função print. O que ocorre aqui no chamamento de uma função é que esse comando de chamar uma função, ele copia o valor da variável e transfere esse valor para uma outra função, sendo que a variável com seu valor, ela permanece na função em questão. E isso faz com que ela não sofra nenhuma alteração da função imprimir. O que ocorre aqui é que o valor da função int_1, ao ser copiado para uma área de transferência, ele é alocado na área de memória da variável id. Como eu falei, a variável id ela é alocada em um espaço de memória e fica em aberto para receber um valor. E o valor foi transferido através de cópia. Copiei de item 1, transferi para id. E daí, a função id ela faz a adição do valor 25 para 26. E id é que passa a ter esse valor, 26. Mas item não passa a ter esse valor. Item permanece com o seu valor inalterado. E quando você cria uma declaração por atribuição dentro de uma função, a variável dessa declaração ela é local. E ela só pode ser identificada e alterada dentro da função em questão. Com relação ao item 2, essa declaração aqui, float item 2 igual a 35, ela não pertence a nenhuma função
E isso lhe dá a propriedade de ser identificada e manipulada em qualquer função que venha logo após ela. Então precisamos entender que no resultado do preço atualizado do segundo item 36, a atualização de valor na variável item 2 ela foi feita com sucesso, porque a variável item 2 ele fica à disposição para manipulação em qualquer função que venha após ele. Então, na função imprimir, eu fiz uma atualização de item 2, passou a ser 36. E lá no local de memória reservado à variável item 2, eu posso sim fazer a atualização de 35 para 36, já que a minha variável está fora de qualquer função. Quando a variável está fora de qualquer função, ela se chama variável global, e ela pode ser reconhecida e manipulada em qualquer função do programa. E essas definições de variável local e global estão relacionadas ao termo escopo de variável. Escopo de variáveis é um conjunto de regras que vão definir onde uma variável será identificada e manipulada, a depender da posição dessa variável no programa. Então nós temos o item 1, o seu escopo é na função main, é o escopo local. A variável item 2, o seu escopo é desconhecido. Isso faz com que ele receba atualizações partindo de qualquer função. E isso faz com que seu escopo seja global. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.